Vamos lá então dar início ao quadro e na hora H. Como que funciona esse quadro? Só para vocês saberem um pouquinho, eu vou trazer só no primeiro quadro e depois não vou explicar mais sobre isso. Lá na página do Instagram, eu mando no início da semana, né, uma caixinha de perguntas para que vocês me mandem dúvidas, né? O que eu faria em tal situação? Por isso que é o I na hora H. Então, eu faço um compilado dessas perguntas e trago para vocês nesse formato de quadro, I na hora H. Então, assim, lembrando que eu uso essa visão da psicologia, da perinatalidade e desse acompanhamento de orientação ali parental, tá? Sempre com embasamento científico e com também a minha experiência, tanto de vida quanto profissional, tá bom? Então, vamos começar a primeira pergunta. Vocês mandaram lá vários questionamentos bem interessantes e eu fiz um compilado aqui de algumas principais. Primeira pergunta. Quando a criança se joga no shopping e faz birra por brinquedo, o que eu faço? Essa é um clássico. Sempre, sempre, sempre. Quase todas as vezes que eu abro alguma caixinha de pergunta, essa aparece. O que fazer com birra? Primeira coisa que a gente precisa saber, com bastante carinho. Birra é um termo que foi, de uma certa forma, popularizado, colocado ali, mas não é uma terminologia correta, porque assim, a criança ela não está fazendo birra, porque birra se entende que o que a criança está fazendo propositalmente, né, com uma intenção de, né, fazer algo ali. Mas, na verdade, é um descontrole emocional que ela está tendo ali naquele momento, e por isso que ela, né, não consegue agir de outra maneira. Então, assim, o que fazer quando a criança se joga no shopping, tá? Primeira coisa que a gente precisa pensar, considerando que a gente está falando de uma criança pequena ali, tá? Essa criança não tem controle sobre as emoções. O adulto da relação sou eu, né? Vamos considerar que eu esteja ali com aquela criança, né? Eu sou o adulto da relação, eu deveria ter controle dos meus sentimentos ali, o máximo possível ali, e sei que eu não posso exigir um comportamento de adulto em uma criança. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, a criança não está fazendo de propósito. Eu sei que existem algumas situações bem peculiares, bem especiais, que parece realmente que a criança está tendo uma atitude ali intencional, mas a gente precisa levar em consideração que as crianças não têm esse controle emocional, tá bom? Então, essa é outra coisa. Um outro ponto também, esqueçam, por mais difícil que isso seja, esqueçam as pessoas ao seu redor, no sentido de, nossa, eu vou fazer tal coisa, o que vão pensar de mim? Vou fazer tal outra coisa, o que vão pensar de mim? Isso é muito importante também. O que vocês querem naquele momento, o que vocês acham que seja interessante naquele momento ser feito, façam, tá? No sentido assim, pensando num cuidado para a criança e pensando no mínimo de exposição possível, tá? Quando a gente fala de educação respeitosa, a gente só não tá falando de pegar, abaixar na altura da criança, olhar para os olhos dela, falar que você entende, isso é tudo muito lindo, tudo muito bonito, funciona em algumas situações sim, mas nem toda criança é igual e a gente precisa entender também com muita força. Muitos pais não tiveram esse tipo de educação, então é muito difícil a gente dar o que a gente não recebeu. Então é muito difícil a gente dar respeito se a gente não recebeu esse respeito. Então é bem delicado. Então vamos por partes, né? Vamos devagarzinho ali, entendendo o que é possível para você. Não adianta eu passar simplesmente uma regra clássica que é se abaixe na altura da criança, peça um abraço, porque muita gente vai lá e já abraça e acha que acolhimento é só abraçar e não. Primeiro de tudo, gente, acolhimento não é só abraçar, tá? Então faz, né, toda essa questão. Por isso que é importante você conseguir saber o que dá ali, o que dá para ser feito, o que é válido. Funciona baixar na altura da criança? Funciona. Vai funcionar todas as vezes? Não, tá? Essa é a realidade. Teoricamente é muito lindo, mas a realidade é outra. Então, o que eu posso fazer? Para prevenir situações assim, a gente pode tentar conversar com a criança antes, falar, né, que a gente vai no shopping, só que por mais que ela goste de um brinquedo, a mamãe sabe que ela acha muito interessante, tudo muito bonito, só que eu não vou conseguir comprar, não vou poder comprar, eu não
quero comprar, enfim, use, né, a terminologia ali que vocês querem. Evitem ao máximo colocar assim, eu te dou comida, por isso que eu não compro o brinquedo. Não fazer esse tipo de comparação, porque isso é abusivo, não é bacana. Então, trazer ali de uma maneira mais tranquila um preventivo antes, né? Tipo, falar assim, não é pra ser feito dessa maneira. A mamãe não vai comprar o brinquedo, mesmo que você queira, eu entendo que você quer, mas não dá, porque, sei lá, você tem um monte de brinquedo, porque a gente vai te dar esse brinquedo tal dia, ou não é teu aniversário ainda, enfim, né? Algumas coisas nesse sentido. Se vai pro shopping, a criança faz esse pequeno / enorme escândalo do mesmo jeito, o que você pode retomar? Né? A gente conversou, eu sei que você está chateada, valide sempre que possível o sentimento da criança. Mesmo que ela não saiba o que ela está sentindo, na maioria das vezes ela está sentindo nessa situação frustração, raiva, tristeza, chateação, enfim. Então, valide o sentimento. Sei que você está chateada, sei que você está frustrada, eu também ia querer comprar coisas, né, no shopping, mas a gente não tá podendo, não é possível no momento, enfim. Não deixe, não abandone a criança. Tem muitos pais que pegam, tipo, saem e deixam a criança ali. Não abandonem, respirem fundo e tentem, né, conversar minimamente ali com a criança. Se não for possível nenhuma abertura dessa criança e cada vez que você fala, ela começa a gritar mais, tá? Respira fundo, fique do lado dela e fale: eu tô aqui quando você se acalmar. Eu sei que você não tá legal, mas quando você se acalmar a gente consegue voltar a conversar. E não abandone ela e fique ali. E eu sei que é difícil, você vai escutar gritos, você vai escutar berros, você vai ficar olhando as pessoas do lado assim, tipo, te julgando, e vai se acalmando. Às vezes tenta falar mais baixinho com a criança, falar assim: tá conseguindo se acalmar, filha? Como é que você tá? Mamãe tá aqui, tá? Sei que parece absurdo, mas é pra funcionar. Essa é a primeira coisa. Então, acho que até o que é mais interessante é a gente tentar evitar que essa birra de fato aconteça. Então, entendendo que esses comportamentos vão acontecer em algum momento. E como que a gente pode lidar. Existem inúmeras situações, inúmeras saídas. A gente precisa encontrar uma situação que seja minimamente aceitável para você. Não adianta também falar assim: você precisa acolher essa criança, abraçar essa criança, enfim, sendo que você não tem essa intenção e não consegue esse contato físico. Não adianta. Né? Ou às vezes a tua criança não gosta desse contato físico. Né? Então, é sempre importante perguntar. Dialoguem com seus filhos. Os pais têm muito medo de dialogarem com os filhos. Não tenham. Dialoguem com seus filhos. Isso é muito importante. Primeiro ponto, tá? Segundo, pergunta aqui. Não quero tomar banho e faz 2 dias que não consigo dar. Aqui temos 2 pontos. A hora do banho, ela é bem delicada, principalmente depois dos 2 anos. Até os 2 anos ali, você consegue ter minimamente um controle maior, porque, tipo, tá na hora do banho, você leva a criança, recém-nascido, então não se fala, né, recém-nascido, criança, bebezinho ali, ele não tem, ele pode chorar, tudo, mas pode chorando por outras situações, enfim, e você tem um controle maior. Depois ali dos 2 anos, a criança entra numa fase bem delicada, e que daí ela começa a perceber que o comportamento dela modifica o meio, enfim, que dependendo do que ela vai fazer, a mãe vai ficar de um jeito, o pai vai ficar de outro jeito, né, as pessoas que estiverem ao redor, então ela consegue perceber que ela tem um certo controle. E pra ela isso é mágico. Só que ela não sabe qual que é até onde que ela consegue ir, então ela vai testando. E um clássico que é: não quero tomar banho. Existem formas da gente conseguir negociar com a criança ali, tipo, algumas podem funcionar. Que é aquela clássica dica assim: você prefere tomar banho que a mamãe te dê banho ou que o papai te dê banho? Né? Você prefere tomar banho com o brinquedo X ou com o brinquedo Y? Né? Dar opções. Quanto mais opções de escolha a gente dá para a criança, porque entendam uma coisa: o banho não pode ser negociável. Então, você estará 2 dias sem conseguir dar banho para a criança, pensando que estamos no Brasil, tá? Isso não deve ser feito no sentido assim: não quer dar banho, então tá bom. Não quer tomar banho, então tá bom. Não vai tomar banho. Higiene não pode ser negociável. Existem coisas, por isso que a gente fala assim:
numa educação respeitosa, não tem aquilo de tipo, a criança vai fazer tudo o que quer. De forma alguma. A gente precisa colocar limites, sim. Existem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são. Higiene, saúde, segurança, respeito, não são negociáveis de forma alguma. Então, você pode lidar ali de alguma maneira um pouco mais assim, de dar opções possíveis, que você, adulto, vai escolher o que é possível ali, para que a criança tenha a sensação de que ela está sob o controle, de uma certa forma, escolhendo algo. Então, você dá opções ali. Né? A mesma coisa, tipo, de roupa. Tá com frio, não quer pôr casaco. Você quer pôr o casaco rosa ou o casaco preto? Você quer pôr, enfim. Né? Então, você consegue dar essas opções. Tem criança que ainda vai resistir? Tem. Né? Muito importante que, para falar aqui também, a educação, ela é baseada em repetição, 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 repetição. Pode ser que você faça uma vez não dê certo, 2, 3, 10 não dê certo. Uma hora vai dar certo, tá? E uma hora você vai ter esse retorno, tá bom? E sempre pensando que quanto antes a gente começar a cuidar de nós, para conseguirmos cuidar dessas crianças, dessa educação, melhor ainda, tá? Então, assim, higiene não é negociável, então não tem como a criança estar 2, 3 dias ali sem tomar banho. Então, assim, não quer tomar banho? Olha, você tentou negociar ali. Não quer ir com o brinquedo tal, não quer nada, começa a espernear, enfim. Então, tá bom, eu sei que você não quer tomar banho, só que o banho não é negociável na nossa família e eu preciso te levar pro banho. Leva a criança pro banho, tá? Ela pode gritar, ela pode espernear, você sabe que tá fazendo o melhor pra ela e você vai dar banho nessa criança. 99% das vezes, o que vai acontecer? Em 30 segundos a criança vai estar amando aquele banho, o melhor banho da vida dela, e daí você vai ter dificuldade pra tirar ela do banho. Então, esse que é o ponto, tá? Então, assim, existem coisas, saibam, né, pra vocês, o que vocês acham que é negociável, o que não é negociável na família de vocês. Por isso que uma orientação parental, ela é satisfatória, se vocês quiserem, né, fazer um processo separado, justamente por isso, para conseguir entender, montar até inclusive um plano parental do que vocês imaginam, do que vocês desejam ali pro filho de vocês, pro filho e pra filha de vocês, tá bom? Outro ponto, quero assistir mais desenho do que devia e chora muito, daí eu dou. E esse também, é a questão da tela, acho que a gente tem que fazer alguns vídeos só sobre o uso de tela. O uso de tela, ele é bem delicado, porque sim, existem inúmeras comprovações que faz mal, sim. A questão não adianta a gente ir pro extremo do zero tela e não adianta a gente ir pro extremo do, tipo, se quiser, da forma que quiser, sem controle parental, enfim. Isso sempre pensando assim, as respostas que eu vou dar aqui, na grande maioria das vezes, são de crianças de 0 até 6 anos. Se for alguma situação muito especial acima dos 6 anos, daí eu pego e falo assim, não, essa situação, se for, né, uma criança maior, pode ser diferenciada. Então, pensando sempre nessa fase. A tela, o desenho, ele é bem complicado. Se não for negociável para a família de vocês, não pode assistir mais que 1 hora, 1 hora e meia ali, que seria o ideal, né, por dia, de uma criança a partir de 2 anos, tá, estar assistindo 1 hora, 1 hora e meia ali. Se não for negociável isso, vocês querem manter isso dessa maneira, o que pode ser feito? Você pode tentar novamente negociações ali com a criança. E tem muitos pais que acham isso ruim, tipo, tem que ficar negociando com a minha criança, que absurdo, que sou adulto, não sei o quê. Vocês têm que saber que, tipo, a criança não sabe o que é possível ali você conseguir combinar. E não é negociação assim, se você não assistir desenho agora, eu vou te dar um doce, por exemplo. Isso não é uma negociação. Tem que ser uma negociação, é chantagem. Tem que ser uma negociação em cima da realidade ali. Então, tipo, você quer assistir mais, 30 minutos de desenho, que seja, amanhã você não vai assistir 30 minutos, ou não vai assistir desenho, ou enfim. Tem que ser em cima da própria situação, tá? Não pode ser em cima de outra. E se no dia seguinte, porque é muito difícil as crianças terem, principalmente as menorzinhas, terem essa noção de, tipo, de virada de dia, de horas, de tempo, enfim, ela fala assim, não, mas eu quero assistir, você fala, ontem você não quis assistir mais, então hoje você assiste menos, né? Essas são as consequências, ou tenta usar uma palavra um pouco mais acessível para ela, né? Isso foi porque você assistiu mais e daí a gente nem sempre consegue ter
ter tudo ali. Então, você vai ter dessa maneira, porque daí é ato e consequência, não é castigo, tá? É uma linha muito tênue, mas não é castigo. Castigo é quando você pega e vai colocar, tipo, a criança no cantinho do pensamento para pensar, que não funciona, que não resolve, que você vai tirar alguma coisa dela que não tem nada a ver com a história, né? Tipo assim, você vai... já vi pessoas deixar a criança sem comer porque ela fez uma malcriação. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, tipo, não tem nada a ver. Então, isso são castigos, tá? Então, consequência é outra coisa. A criança fez um ato ali, teve uma atitude, e ela tem uma consequência que seja plausível com o ato que ela teve, tá? Então, é isso que a gente precisa colocar. Então, no primeiro momento, essas 3 perguntas, eu vou fazer mais um vídeo falando sobre as outras perguntas que vieram essa semana.